Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Antônia Alves, apresentadora do podcast Você Crê. Já estou muito feliz aqui de ter vocês, né, aqui conosco. Já peço que você se inscreva no canal, curte, compartilhe, seja um canal de bênção, né? Muitas pessoas precisam ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, um testemunho. Então, eu peço que você compartilhe. Ainda estamos recuperando a nossa voz, né? Essa gripe, essa virose aí veio com força, mas a gente não pode parar o propósito que Deus tem na nossa vida, né? Rouca ou sem rouca, a gente está aqui com voz ou sem voz, estamos aqui glorificando o nome do Senhor, tá? Eu já agradeço a todos vocês que têm comentado, compartilhado, né? Vocês que estão seguindo a nossa página lá nas redes sociais. Deus abençoe a cada um de vocês. E aos nossos apoiadores, né? Claro, sem vocês, né? Nossos apoiadores, patrocinadores, sem vocês a gente não conseguiria levar avante, né, esse programa, tá bom? Deus abençoe. Eu já quero agradecer pela vida da nossa irmã Marli, né, que nos presenteou com esse lindo terno aqui que nós estamos vestindo, e a Asa Morena Fashion também, que tem nos patrocinado, né, Luísa Gonçalves, com essa sandália aqui linda, maravilhosa, que você encontra esses modelos lá na Luísa Gonçalves. Muito obrigado, Deise, tá bom? Deus abençoe você, né? Telemídia, aqui esse espaço que nós estamos gravando, né? Pastor Clênio, pastora Cília, Deus abençoe. Esse quadros ali, ó, aquele que te guarda não dorme, patrocínio do Shopping da Bíblia, tá? Então, eu agradeço de coração a todos vocês e os demais, né, que estão contribuindo. Tem uns que contribuem, não quer que a gente fale o nome, mas a gente respeita, né? E vamos lá, trabalhar para o Senhor, semear no reino, né? Porque o objetivo desse programa, se você chegou agora e é novo, chegou aqui no episódio, para acompanhar esse episódio, já estamos no 12º episódio, para a honra e glória do Senhor. E esse projeto que o Senhor nos deu é para que vidas venham ser abençoadas através dos testemunhos dos convidados que vêm aqui compartilhar conosco. E nós já estamos aqui com o presbítero João Belarmino. Seja muito bem-vindo, tá, presbítero? Eu não anotei tantas coisas que a formação, o seu currículo, mas você pode se apresentar, fazer uma apresentação para todos conhecerem o Senhor. Olá, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Antônia, é um prazer estar aqui no Você Crê, nesse podcast que já está em pleno curso, em plena atividade. Amém. E nós estamos aqui para compartilhar quem é Deus na nossa vida, amém, o que Deus pode fazer na vida daqueles que abrem espaço. Deus é Deus de projetos, Deus é Deus de propósitos. E nós estamos aqui por um propósito. Eu, ouvindo agora há pouco o seu depoimento, né, tudo na nossa vida é a providência divina. Sim, é verdade, presbítero. Nossa, tudo está no controle de Deus, né? E nós temos que estar na dispensação dele, né? Então, como o senhor falou que o Senhor cresceu no Evangelho. Nossa, isso é tão maravilhoso porque eu vivi isso também, né? Eu cresci no Evangelho e nós crescemos e permanecemos. Nossa, muito feliz, né? Então, compartilha conosco, né, a sua trajetória de fé, presbítero. Na verdade, eu nasci, como você disse agora, nasci no lar evangélico. Meu pai, presbítero da igreja, né? Minha mãe, mulher de círculo de oração. Glória a Deus. E também tinha um avô que era aquele personagem importante na nossa história, que nos trazia narrativas da Bíblia Sagrada, sim, né, histórias que toda criança curte, né? Com certeza. E durante esse tempo, nós fomos aprendendo, através do exemplo dos nossos pais, sobre vida com Deus, vida de oração, embora quando a gente é criança a gente não tem muita noção do que seja isso, né? E assim, durante muito cedo, na nossa casa era um espaço assim de oração. Então a gente tinha culto doméstico? Sempre. Nossa, porque hoje é um pouco raro, né? Por causa da rotina, às vezes, reunir a família para fazer culto doméstico, né? Exatamente. Então nós fomos
Hoje resgatamos novamente essa questão do culto doméstico, porque é um alicerce importante para o lar. Então, durante todo esse tempo da minha trajetória, da minha vida, eu fui sendo educado, e principalmente na leitura de bons livros, e principalmente da Bíblia Sagrada, né? A gente fazia aquele campeonato, podemos dizer assim, de leitura da Bíblia durante um ano. Sim. E nessa jornada nós vamos aprendendo sobre os heróis da Bíblia. É verdade. E eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus depoimentos, que os meus heróis não morreram de overdose. Meu Deus, que forte. Fazendo uma paródia a um cantor da música popular brasileira, que ele chegou a citar isso. Os meus heróis sempre foram Josué, Davi e o herói dos heróis, Jesus. Né? Aleluia. Nós fomos caminhando, fomos percorrendo essa trajetória, e a questão da minha chamada ministerial, ela começa muito cedo. Inclusive, a minha mãe disse que quando eu pegava os coleguinhas e pegava uma caixa e ia pregar, como se eu fosse o pastor. Brincar de pastor. Culto ar livre. É. Sério, olha que bênção. E aí, né, foi nessa lide que eu fui caminhando. Sim. E como eu gostava de ler, e é uma coisa importante que os pais, e hoje é um desafio com essa internet, você tem que fazer uma programação, uma rotina. Fazer o filho trocar o celular por um livro, nossa, é um desafio muito grande mesmo, né, presbítero? E o que acontece? 2 livros que me marcaram muito. As histórias a biografia de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Sim. E ali eu fui despertado através daquela história como algo ainda que eu não conhecia, não sabia muito bem o que era aquele desejo do meu coração, aquele fogo, aquela paixão. E assim as coisas foram sucedendo. Tempos, mais ou menos, acho que 2002, né, eu acho que foi um dos períodos que nós tivemos aqui em Porto Velho um movimento, não só em Porto Velho, mas no estado de Rondônia, um movimento espiritual, muito tremendo. forte. Você faz parte disso. Você lembra da Almadivel? Com certeza, fizemos parte da Almadivel. Pois é, né? Um dia desse eu estava vendo um vídeo lá da Almadivel, todos nós fazendo a despedida lá para o pastor Fabrício, Olha, 2012. Mas em 2002, eu tive uma experiência assim tremenda com Deus, né? Uma experiência de consolidação do ministério. Antes disso, mais ou menos em 99 por aí, nós fomos para um setor da capital e saímos do tempo central, do centro, e fomos lá para um setor da capital. E ali para mim foi um campo de treinamento. Sim. Porque nós nos deparamos ali com pessoas oprimidas pelo diabo, e cara a cara você tem que lutar com pessoas possessas. Mas eu presenciei algo sobrenatural. Nós tínhamos uma quinta-feira, nós dirigíamos uma campanha na quinta-feira, líder de mocidade, né? E a gente dirigiu uma campanha na quinta-feira. Então, desde cedo, assim, o senhor estava na questão da liderança. Uhum. Assim, ou foi o primeiro trabalho, ou antes de ir para lá, o senhor já era líder? Eu liderava. A gente sempre trabalhou, não formalmente, num trabalho de liderança. Uhum. Mas, por exemplo, quando tinha eventos de adolescentes, eu e outro colega meu, a gente sempre estava envolvido. Sim. E aí, eu presenciei algo sobrenatural nessa quinta-feira. Eu estava ministrando e Deus me deu uma palavra de conhecimento para uma pessoa que eu disse: olha, o médico diagnosticou você, tirou as possibilidades da sua esperança, da sua vida, mas o meu Deus fala para você hoje que Ele é aquele que tem a última palavra é dele. E aí no final chamei as pessoas à frente para receber a oração. Orei. Quando foi no final, a irmã que estava acompanhando aquela
senhora e disse assim, olha, essa senhora aqui, essa irmã veio de Cerejeiras e hoje você ministrou uma palavra para ela. Porque o médico desenganou-a. Ela estava com um câncer na coluna. E o médico disse, volta para casa porque você vai morrer. Não tem mais jeito. E eu impus as mãos sobre a cabeça daquela mulher e disse, volta para lá, tira novamente o raio-x, porque a sua coluna vai estar completamente, a senhora está curada em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela me mostrou o raio-x da coluna dela, era tipo um S. Nossa. Completamente torta. E poucas... E as cirurgias, né, tipo, não resolve, né, não. presbítero, né, nesse caso aí, né? Então, não, realmente era não. só esperar mesmo em Deus a resposta, porque pela medicina, naquela época, né, talvez não tinha tanto recurso. E aí que acontece? Ela voltou para o médico, fez os exames novamente e, para surpresa do médico, e ela testemunhou nisso, a coluna dela estava como a régua, bem retinha. Nossa. E ela voltou lá para dar o testemunho. E o médico perguntou, o que aconteceu com a senhora? Ela falou, o meu médico me curou, Jesus de Nazaré. A Deus. E essa irmã, ela trabalhava na roça, em Cerejeiras. Nossa. E ela voltou a trabalhar na roça. Na roça, né? O médico tinha desenganado e ela voltou a trabalhar. Então, são coisas assim sobrenaturais. Nesse período também, eu tive algumas experiências. E o senhor era jovem nessa época? Nossa. Quer dizer, ainda sou, né? Isso, ainda somos. Ainda somos. Mas assim, eu era ainda aprendendo, tendo experiência com Deus nessas questões e tal, aprendendo. Eu nunca tinha lidado com situações como essa, com oração por cura divina, libertação. E o Senhor foi me ensinando. E eu fui vivendo assim coisas sobrenaturais. Eu lembro nessa época que eu estava há mais ou menos 4 meses sem o salário. Nossa. 4 meses sem o salário. Houve nessa época eu era funcionário da Assembleia Legislativa e houve um problema lá, problema político entre o presidente e o governador, e por isso nós ficamos quase 4 meses sem receber pagamento. Foi uma situação muito difícil. Mesmo assim, eu ia fazer a obra de Deus. Chegou um momento que o pneu do meu carro não tinha mais nem eu já estava só no arame. No arame. Nossa. E chegou lá em frente à igreja, eu ia fazer uma visita, o pneu do carro estourou. Nossa, Deus. E aí eu olhei naquele momento, eu levantei meus olhos aos céus e falei, Senhor, estou fazendo a tua obra, olha a situação. E passa um irmão de carro por ali, irmão Armando. Irmão Armando olha e diz assim, ele chamava todo mundo de meu santo, né? Meu santo, o que você está fazendo aí? Eu falei, olha a situação. E ele era representante de uma empresa de medicamentos. Então, ele andava sempre com a gravatinha, né? E ele foi na casa dele, ele pegou um pneu, trocou o pneu para mim. Nossa. E colocou o pneu. Quando foi no outro dia, ele chegou lá em casa e disse assim, olha, o Senhor me disse para te dar 2 pneus. Glória a Deus. 2 pneus. E foram fatos sobrenaturais acontecendo. Às vezes eu levava um pastor em determinado local e o Senhor incomodava aquele pastor dizendo assim, olha aqui, isso aqui é para gasolina. Então, foi uma experiência de Ribeiro de Querite, né? Quando Elias, né, ele foi sustentado pelos corvos. Então, foram experiências sobrenaturais que me fortaleceram e me consolidaram e Deus começou a trabalhar no processo para coisas maiores no futuro. E quando Deus ele tem um propósito, né, presbítero, na vida
das pessoas, ele tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E as pessoas pensam que não seremos provados, né? Muitos, ou não vamos passar por dificuldades, mas a dor, a dificuldade não nos faz, não nos faz enfraquecer, mas sim nos fortalecer mais e confiar mais nele, né? As adversidades são necessárias para forjar o nosso caráter. Se tudo for festa, se tudo for flores, ninguém vai lembrar do Senhor. É verdade. As pessoas vão esquecer, assim como o povo de Israel esqueceu, né? Abandonaram Deus. E aí eu sei que nós temos que, às vezes, vir uma adversidade para nos fortalecer mais em Cristo, forjar o nosso caráter e a nossa trajetória, né? Assim, essa questão de quando o senhor era adolescente, eu gosto muito de enfatizar, e o senhor participando ali, estando envolvido. Então, acredito, presbítero, que o segredo de nós perseverarmos e de nós permanecermos é realmente se envolver. Eu quis voltar nesse assunto, porque se o senhor hoje se nós estamos firmados na rocha, porque tivemos uma plantação lá atrás, fomos firmados na rocha. E é importante você que está em casa, um adolescente, um jovem, que você se envolva na casa do Senhor, se envolva com os trabalhos que tem na igreja, porque dessa forma você vai se fortalecendo, se firmando, né, presbítero? E vai vir os ventos, vai vir as tempestades, mas nós vamos permanecer fiéis a Ele, né? Porque Deus tem uma obra grande na nossa vida. E a gente vai desistir? Não. Não. Na verdade, a minha própria vida é um milagre. Minha mãe conta que eu fui, ainda bebezinho, eu fui desenganado pelo médico. Ele disse, Nossa. olha, ele não vai viver, ele vai morrer. E a minha mãe era uma mulher de fé. Sim. E esse legado ela transmitiu para nós. Glória a perseverança a Deus. e a insistência. Ela disse, Sim. não, Jesus vai curar o meu filho. E como de fato aconteceu. Estou aqui para contar a história. No ano de 2002, você lembra nitidamente daquele grande mega evento que aconteceu Com o Marco Feliciano. O Marco Feliciano aqui em Porto Velho, foi mais de 300 Sim, jovens batizados lá. com o Espírito Santo. Foi algo assim, Eu não perdia nada, né? espetacular, né? Sobrenatural. E naquela época eu estava no Templo Central, né? O pastor Joel tinha me convidado para liderar um grupo de jovens. Nós começamos lá com 5 jovens no culto de sábado, você imagina. E de repente nós, com oração, o grupo começou a aumentar, chegou a 70 e depois não tinha mais espaço. Na terça-feira era nosso encontro de oração. E olha, o poder de Deus ali caía poderosamente. E aí em 2002 aconteceu uma coisa interessante, com a vinda do pastor Marcos Feliciano aqui em Porto Velho, né? Veio Mariquemes, né? Teve aquele evento da Madeirão, foi coisa extraordinária. E eu tive um encontro com ele e disse assim, olha, presta atenção, João, Deus vai te usar poderosamente. E o Senhor coloca no meu coração que nesta noite eu deva ministrar a unção dele sobre a tua vida. Glória a Deus. E vai ser lá no palco, vai ser lá no púlpito. E ele disse, olha, por onde Deus vai te levar você não imagina, mas prepara tuas costas, porque tu vai apanhar muito. Tu vai apanhar muito. E naquela noite eu fui ministrado por Deus através da imposição de mãos. E naquele momento a minha trajetória ministerial começou a ser transformada, começou a ser mudada. Eu lembro que quando nós estávamos ali no Templo Central, nós tivemos que mudar a sala de oração, porque não conseguia comportar todas as pessoas ali. E vinha jovens de todos os lugares da cidade, eram Glória curas, eram milagres, era libertação. Lembro que a gente fez um trabalho com jovens chamado Fortalecendo o Cordão de 3 Dobras, né? Na área sentimental e tal. E olha, foi algo assim sobrenatural. Deus
trazendo Deus, libertando pessoas de obras de feitiçaria, né? Foi algo tremendo e poderoso, né? E nesse íntere, acho que em 2003, nós fomos consagrados ao diaconato, né? Fomos consagrados ao diaconato e foi passando... Sim. A gente tem uma trajetória, como você mesmo falou, uma trajetória, às vezes, difícil, até chegar ao propósito central de Deus para a nossa vida. A gente passa por um processo. Sempre vai ser difícil, mas conforme vai passando, a gente vai amadurecendo, criando resistência, né? E aí as coisas parecem que ficam mais leves, né? Quando a gente tem uma certa maturidade, né? E para quem não sabe, quando a gente está se referindo ao Templo Central, é da Assembleia de Deus. Eu acabei esquecendo, né? Assembleia Templo Central da Assembleia de Deus. Da missão, né? Foi onde é o nosso berço, né? O nosso berço na fé, né? Então, são histórias maravilhosas que a gente aprendeu lá, né, presbítero? Mas a gente vai para o intervalo rapidinho e já voltamos com essa entrevista abençoada. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste e Zona Sul. 99271-4981. Ministério Tabernáculo dos Milagres, Avenida Amazonas, número 5932. Bairro Tiradentes. Telemídia, Publicidade e Eventos, Rua Padre Messias, número 1916, Bairro Agenor de Carvalho. Elias Veículos, Rua Uruguai 823, Nova Porto Velho, Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Arte Transfer Personalizados, 99264-1022. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. HGN Moda Cristã, 99234-1182. Loja virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Esmalteria Amor Sofi, Avenida Amazonas, 2456, Nova Porto Velho, 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12020, Cristal da Calama, de Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II, 3061, Nova Porto Velho, 69 99360-3423. Voltamos com a entrevista com o presbítero João Bellarmino e eu já quero mandar um abraço para toda a família Bellarmino, né? Deus abençoe vocês. A família é grande, né, presbítero? Exatamente, né? Eu conheço uma parte, alguns da família Bellarmino, que o irmão Cordeiro, a irmã Cordeiro, a gente congregou junto, né? E a irmã de Leus, a Edneia, aquela família abençoada lá, a Sueli. A Sueli, é. Aliás, a família Bellarmino é uma tribo, né? Um clã, não é? Porque sim, é grande. De todos os lugares, né? Lugares do Brasil, nós temos uma ramificação, né? Nossa, que bênção. Que o meu avô, ele veio muito cedo, muito jovem para a Amazônia, né? Sim. E meu avô, né, nós temos inclusive até uma história de ramificações bíblicas, né, por parte do meu avô, que meu avô os pais dele eram judeus, né? Sim. E assim, muitas coisas, muitos costumes durante esse período, ele se converteu ao cristianismo, né? Muito cedo ainda. E meu avô, mas ele tinha algo muito forte, aquela coisa aquela tradição, aquela força. Sim. Né? E aquela bênção que Deus prometeu dar
aos seus descendentes, né? Sim. O descendente de Abraão. E hoje, né, o seu avô não é mais vivo, né? Não, não é. Mas aquilo que ele plantou até hoje, né, vai acontecendo, né? A família vai sendo abençoada, né, na terceira e na quarta geração. Aquilo que eles plantaram lá atrás, né, sua família, né? E antes disso eu voltar ao assunto que o senhor estava falando, que o senhor chegou ao diaconato, eu queria lhe fazer uma pergunta referente quando o senhor era adolescente jovem, porque muitos adolescentes gostam de assistir podcast e tal, vai chegar aqui e vai acompanhar o nosso programa. E aí eu queria que o senhor falasse principalmente para os adolescentes e jovens hoje, porque a tentação sempre tem os seus níveis, mas na adolescência as tentações são muito fortes, né? Hoje, com as redes sociais, com a internet, né? Hoje a pornografia, algo está muito nítido, né? Qualquer pessoa pode acessar hoje em dia. Antigamente não era tanto assim, hoje já está, mas naquela época, né, tinha muitas tentações. E eu queria que o senhor compartilhasse com a gente como o senhor fez para conseguir resistir, permanecer fiel. Porque eu sei que hoje está difícil, mas ainda tem jovens remanescentes que permanecem fiel, né? E um conselho que o senhor dá, né, para esses jovens. Olha, hoje eu sempre digo que o pecado, ele é high-tech, né? Ele se digitalizou, né? E assim, mas o pecado, ele é sempre o mesmo. Verdade. Né? A natureza humana é sempre a mesma, de 2001, 98 e tal, para cá. Só que o que nós percebemos que hoje o nível de iniquidade, conforme a Bíblia, ele se multiplicou. E hoje é algo assim mais explícito. Do que na sua época, né? Na minha época. Pois é. Então, como é que o jovem pode permanecer num tempo como hoje? Hoje nós estamos vendo essa onda de violência. Sim. Nas escolas. E eu sou pai, né? Tenho 2 filhas, uma de 8 anos e outra de 13 anos, a Isabelle e a Gabriela, né? Tenho 2 filhas, né? E uma esposa, a Núbia, que está nos assistindo aí. Um abraço para vocês, Deus abençoe. E o que acontece? Nós percebemos que o inimigo, ele não está atirando com bala de festim. Ele está atirando para matar. Verdade. Inclusive, um momento desse, acho que foi sábado passado, nós estávamos participando de uma mesa redonda e uma das perguntas que foi colocada ali sobre jogos. E uma coisa eu quero falar para os adolescentes, jovens de hoje, é que você precisa estar atento à questão dos jogos. Os jogos, por exemplo, jogos de guerra, jogos violentos, eles foram colocados para, de uma certa forma, sensibilizar, entre aspas, os soldados para eles não terem problemas de matar. Agora, imagina você que esses jogos hoje, eles são colocados no mercado todos, abertamente. Para todos. Tá? E à medida que a criança, o adolescente, começa a ter contato com aquele jogo, ele começa a internalizar aquilo como uma coisa normal, como um desafio, porque cada vez que ele consegue vencer um desafio no jogo, vem outro desafio, etapa, né? Vem uma nova etapa. E os próprios psiquiatras dizem que aquilo ali tem um efeito de uma droga no organismo, no cérebro. Eu ouvi essa semana um vídeo falando sobre isso mesmo. E assim, eu sou educador também, né? Pela minha formação, e eu percebo, a gente usa os jogos também no sentido pedagógico, mas não é com essa intenção de matar. Então, o que nós percebemos hoje? Tempos atrás, acho que foi 2012, por aí, apareceu um jogo chamado, que você colocava, né? Colocava 2 lápis, a forca. Lembrei, foi um filme que foi lançado,
né? Foi lançado em Hollywood e esse filme contava a trajetória de uma adolescente que sofria bullying na escola e ele cometeu suicídio. E eles foram lançar esse vídeo, eles lançaram antes do lançamento desse vídeo, eles fizeram todo um marketing em cima e fizeram essa suposta brincadeira, onde as pessoas pegavam, os adolescentes podiam pegar um lápis e invocar o nome desse ser espiritual, né? E o que aconteceu? Crianças, adolescentes em todo mundo ficaram completamente possessas, demoniadas. Você deve lembrar disso, né? Aqui, inclusive lá no setor 8, muitos adolescentes ali do colégio Eduardo Lima e Silva entraram na igreja a pedir de socorro. Nossa. Porque estavam completamente possessos. Então, o mundo maligno é algo terrível. E o meu conselho para você é: envolva-se com Deus. Envolva-se com Deus. Uma busca por alguma coisa, um vídeo, um jogo, isso pode se tornar um ídolo na sua vida. E tudo aquilo que substitui a Deus se torna um ídolo da nossa vida. E o que nós precisamos, qual é o conselho que eu dou hoje aos adolescentes? Envolva-se com Deus. Envolva-se com Deus. Obedeça os seus pais. Eles têm para você os melhores conselhos. O período da adolescência é um período de transição, é um período complexo, em que, no tempo que nós estamos vivendo hoje, as oportunidades para a pessoa tomar um rumo completamente desvirtuado para a sua vida é muito grande. Então, envolva-se com Deus, é o meu conselho. Nós temos o exemplo na Bíblia de Samuel. Muito cedo foi chamado pelo Senhor, né? Muito cedo eu fui envolvido por Deus. A gente passa por problemas, né? Mas você aprenda sempre uma coisa: existe a misericórdia e o perdão de Deus para você vencer. Amém. E aí o senhor deu essa continuidade no ministério. Então o senhor foi levado ao diaconato muito jovem, então, assim. Solteiro ainda. Solteiro? Solteiro. Olha aí, que privilégio. Né? E, inclusive, na época eu estava namorando com a minha esposa atual, né? Sim. Com a Núbia. E depois, né? Aí vem as dificuldades, vem os desafios do próprio ministério. Mais uma coisa, Deus, ele nos honra. Existe um conflito, às vezes, que surge nesse período, se você realmente foi chamado por Deus ou não. Acho que todo mundo já passou por essa situação. É terrível. E para alguns, levam, não meses, mas levam anos. É verdade. Levam anos Aquele até... conflito, né? Eu cheguei a perguntar para Deus, cheguei a falar com o Senhor e questionar: Senhor, tu me chamaste mesmo para o ministério da palavra, ou é coisa da ideia da minha cabeça? Senhor, porque você vê algumas coisas, elas acontecem que são, às vezes, artifícios humanos e que não tem ali a aprovação de Deus. Sim. Mas mesmo assim Deus tem misericórdia da gente. Nesse período eu falei: Senhor, se o Senhor não tem, então me coloca na minha profissão. Eu quero progredir na minha profissão. E olha só como são as coisas. Isso é professor universitário. Isso. E Deus, ele não desconsiderou o ministério, mas me levou por outro caminho. Sim. Um outro caminho onde eu pudesse começar a exercitar o ministério dentro de uma universidade. Olha aí. Dentro de uma faculdade. Que hoje, né, é um desafio você, como cristão, né, como professor, como aluno, né, dentro de uma faculdade, principalmente em níveis federais, você não receber
certas retaliações, certas dificuldades, né, menosprezos, né, ou desprezos, por você seguir aquela conduta. Né? E eu, no meu primeiro dia de aula, eu vi algo assim extraordinário. As pessoas chorando. E eu não estava ministrando, eu não estava ministrando a palavra, mas eu estava colocando Jesus, né? Toques de Jesus naquilo que eu estava ministrando. E eu vi as pessoas, quando terminou a aula, eles disseram o seguinte: já acabou? Né? Para um aluno falar isso, hein, professor? Pois é, geralmente o aluno está dizendo tchau, tchau. E até hoje eu vejo isso acontecendo. E aí eu fui orar e eu perguntei: Senhor, mas o que é isso? E o Senhor me respondeu dizendo: tu pensa que a minha unção sobre ti é só lá em cima do púlpito? Aqui também. Nossa, é isso mesmo. Nós não temos como vestir uma capa lá na igreja, uma outra capa aqui na faculdade. Não, é onde a gente for, a gente tem que fazer diferença, né, presbítero? Exatamente. E nós temos hoje, por exemplo, o meu desafio hoje é ser um contraponto a essas ideologias malignas que têm destruído a educação. Sim. Que tem destruído. Às vezes as pessoas me perguntam, o professor esses dias estava me perguntando sobre por que tantas coisas têm acontecido isso. Eu falei: por quê? Eu vou te responder com uma resposta dada pelo um reitor norte-americano chamado Oral Roberts. Esse professor que lhe perguntou, ele não é cristão? Não é. Ah, sim. E, inclusive, numa palestra que eu fiz, numa abertura de uma conferência para líderes estudantis, eu falei sobre isso, do Oral Roberts. Oral Roberts foi um reitor de uma universidade americana, um pastor também, e perguntaram para ele, num programa como o nosso aqui de entrevistas, da NBC, perguntaram para ele o seguinte: por que tanta violência nas escolas americanas, que não é diferente daqui, né? E ele disse o seguinte, simplesmente, laconicamente ele respondeu: é porque retiraram Deus de dentro das escolas. Nossa. Né? É forte. E o que aconteceu? A Suprema Corte Americana, acho que foi nos anos 70, proibiu oração e leitura da Bíblia dentro das escolas. E hoje você vê. E aqui não é diferente. Sim. Né? Quando eu contei esse depoimento lá nessa conferência, vários professores ficaram de pé para aplaudir. Né? Vários professores ficaram de pé para aplaudir. As pessoas estão assim, ignorantes a respeito de Deus. Esses dias agora, conversando com a professora e a psicóloga também, colega minha, e a gente estava comentando sobre esse período agora pós-pandemia. E você vê as pessoas deprimidas, uma porção de problemas psicológicos e até psiquiátricos. Né? Sim, sim. E ela falou para mim o seguinte, ela disse, eu falei: por que está acontecendo isso? Ela disse: olha, quando a gente começa a acreditar em verdade absoluta, acontece isso. Aí eu falei: então deixa eu te perguntar uma coisa. Quando um pichador vai lá no muro da tua casa está toda pintadinha, reformada, e ele picha lá, você acha que ele é um artista ou ele é um vândalo fazendo coisa? Aí eu já deixei ela em estado de alerta. Eu falei: me responda, o que você acha? Ele é um vândalo ou ele é um artista? Aí ela disse: olha, eu faço parte de uma igreja, eu fazia parte de uma igreja católica, e lá, no domingo desse, começaram a pichar o meu carro, numa campanha, mas com aquele nuguete. Eu falei: você gostou? E ela disse: não gostei. Então isso significa que existe um certo e um errado. Ela disse, eu falei: olha, o grande problema não é que as pessoas
não é a verdade absoluta. O grande problema é que as pessoas estão rejeitando a verdade absoluta. É isso mesmo. Então, o que acontece? Não tem critério de certo ou errado. Não estão aceitando, aí vem a ruína. Pois é. Ela disse, tu me dá licença que agora está na hora do almoço. Não, é sempre assim, né? Não tem resposta. Gente, o nosso bate-papo tá muito bom, né? Muito abençoado, mas a gente volta já já. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste e Zona Sul. 99271-4981. Ministério Tabernáculo dos Milagres, Avenida Amazonas, número 5932. Bairro Tiradentes. Telemídia Publicidade e Eventos, Rua Padre Messias, número 1916, Bairro Agenor de Carvalho. Elias Veículos, Rua Uruguai 823, Nova Porto Velho, Asa Morena, Avenida Amazonas 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Arte Transfer Personalizados, 99264-1022. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. HGN Moda Cristã, 99234-1182. Loja virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Esmalteria Amor Sophie, Avenida Amazonas, 2456, Nova Porto Velho, 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama, de Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II, 3061, Nova Porto Velho, 69 99360-3423. Voltamos com o nosso bate-papo aqui com o presbítero João Belarmino, né? E nós vamos continuar falando. O presbítero estava falando da dificuldade que tem sido, né, nas escolas, nas faculdades, de se posicionar como um servo, né? Você estava falando que uma pessoa falou, esqueci agora que o senhor acabou de comentar, falando que por que está acontecendo tantas coisas nas escolas? Porque tiraram Deus, né, das escolas. E isso realmente tem muito sentido, né, presbítero? Exatamente. E hoje nós estamos com um desafio. Eu, como professor também, né, da escola dominical, eu tenho um desafio de levar essa visão cristã de mundo. Essa visão cristã de mundo é que nos faz com que nós venhamos a compreender pela lente do Evangelho por que os problemas estão acontecendo. Por exemplo, qual é a origem, de onde nós viemos. E a palavra de Deus, ela diz que nós não somos um produto da evolução. Sim. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E segundo, qual é a causa de todos os problemas que estão acontecendo? Existem teóricos que dizem que o problema que tem que tirar dos ricos para dar para os pobres. Outros dizem que o problema é a libido. Então, tem várias teorias a respeito disso, mas a palavra de Deus, ela diz que o problema de tudo, a causa de tudo é o pecado. Mas nessa tríade, nesse tripé, lá no final, nós temos a restauração proposta por Deus a partir da morte do Senhor Jesus Sim. Cristo. Então, essa restauração, ela está visível e aberta, não somente para efeito individual, mas para as famílias também. Sim. Para as famílias. Na verdade, para todos, né? Para todos. A oportunidade
é para todos, porque Jesus veio, morreu por mim, por você, por nós, para nos dar o direito, né? Nós temos direito, só que nem todos querem, né, aceitar, né, essa oportunidade, nem todos querem abraçar esse presente que é ter Jesus na nossa vida, né? É porque as pessoas elas estão em rebelião contra Deus. É verdade. E a rebelião é aquela coisa que eu digo assim, eu sou o senhor do meu destino. Né? Como é que eu posso ser senhor do meu destino que eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Com certeza. Né? As pessoas que passaram por 2020, muitos pensavam assim. Né? E 2020 é aquele ano terrível. Terrível. Pandemia. Onde a morte ficou, a vida ficou por um fio e as pessoas aprenderam como nós somos vulneráveis. É verdade. E nós precisamos de Deus. É verdade. E o senhor falou ali sobre a questão da família. Eu queria que o senhor contasse para nós, né, como que Deus constituiu, né, a sua família, né? O senhor tem muito para contar, né, nessa questão, porque realmente o Senhor esperou o tempo determinado, né, para que fossem acontecendo as coisas conforme Deus quisesse. E é muito bonito, né, ver quando a gente espera no Senhor, as coisas tudo vai se encaixando, né? É maravilhoso. Eu tenho, graças a Deus, uma família linda e abençoada. Né? Quando nós começamos, eu e a Núbia, namorar, eu era líder de mocidade. Sim. E, curiosamente, foi num evento que nós fizemos chamado A Noite da Unidade. Foi um evento lá no SESI e nós acabamos começar a unidade ali. Sim, né? Que legal. E, a partir dali, nós tivemos o acompanhamento ali do pastor Joel, desde o noivado, né? Até o casamento. E assim, a gente percebe que quando Deus abençoa, Ele abre as portas. É verdade. Né? O casamento é uma bênção de Deus. Então, nós nos casamos, né? O casamento também é um desafio. E muitas vezes, antes de você entrar, o medo aperta, né? Com certeza. O medo aperta. Mas a gente... Porque é algo incerto, né? Exatamente. É algo incerto, então realmente dá um pouquinho de frio na barriga, né? Eu digo sempre que o casamento não é um passo no escuro, mas é um passo de fé. Por quê? Porque você precisa ter na sua vida aquele triângulo, Deus, você e a sua esposa ou o seu esposo. Verdade. Né? Então isso é importante. E daí, quando 2016, 17, 18, eu tinha um chefe, um gerente de origem muçulmana, na época que eu trabalhei num outro órgão governamental, eu dizia sempre o seguinte: ô João, agora é hora, você não imagina como é bom ter criança dentro de casa. Só quando você tiver que você vai me dizer isso. Ele me falava sempre isso. Em 2008, 2009, nós tivemos a nossa primeira filha, Isabelle. E foi uma coisa assim, esse período... Ele tinha razão. Ele tinha razão. E aí eu procurei ele pela cidade, até que um dia eu encontrei ele na descida ali da Afonso Pena, e eu buzinei o carro, e eu fui até onde ele estava, e eu disse: olha, obrigado pelo conselho, realmente você tinha razão. E uma coisa tremenda em relação aos propósitos de Deus, que a minha esposa, quando ela estava no 5º mês, que foi fazer a ultrassom, Sim. Né? Tem uma cena que a gente até gravou no CD, a Isabelle, ela está batendo palminhas. Nossa! Coisa tremenda. E o Senhor já tinha dado uma promessa que a minha filha ia ser uma adoradora. Glória a Deus. Né? E nesse momento que nós estamos aqui, ela está lá na aula de violino. Olha né? aí. E o propósito é para que
o nome do Senhor através da vida dela seja glorificado. Ela seja uma adoradora de Deus. Aleluia. E aí, depois de 2014, nós tivemos a Gabriela, que é a minha filha mais nova. Gabriela, o período de gravidez da minha esposa não foi tão conturbado quanto foi a primeira. A primeira foi muito difícil. Inclusive, a ameaça sempre da médica era retirar. Falei, não, aqui não vai acontecer, aqui não vai ter aborto espontâneo, não. Em nome de Jesus não vai ter morte aqui, não. Minha filha vai nascer para a glória e honra e profetizar, do nome do Senhor Jesus. Amém. Em 2014, quando nós estávamos ministrando numa campanha, ali no setor 13, pastor Evanildo, eu lembro que chegou uma senhora grávida e eu olhei para ela e disse assim, olha, o Senhor está te dando um livramento. Poucos dias depois ela deu à luz e ela quase morre. Nossa. A criança estava completamente entrelaçada no cordão umbilical. E graças a Deus que fizeram um procedimento e o Senhor colocou a sua mão, ela conseguiu ser livre, né? Conseguiu ter a sua criança de uma forma maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Então é maravilhoso, né? Servir a Deus e Ele vai nos dando, né? Realizando esses sonhos, né? Porque realmente a família, né? É uma bênção, é um projeto que o Senhor deu para a humanidade e que o inimigo ele quer tomar com toda a força, né? Ele quer destruir com toda a força a família, né? A base de qualquer estrutura de caráter, formação de caráter de qualquer criança é uma base, é o pai e a mãe, né? E hoje a gente vê essa questão sendo muito trabalhada pelo inimigo veio de forma sutil, hoje está mais escancarada, né, pastor? Então a gente realmente precisa estar em constante assim união com a família para que esse laço não se quebre, né, da família unida ali em fidelidade ao Senhor, claro que Deus sempre em primeiro lugar. Não é verdade? Exatamente. Inclusive, na escola bíblica dominical, Sim. Nós estamos estudando nesse trimestre e o pastor Nelson, ele tem enfocado muito essa questão do papel, da importância e da bênção de Deus sobre a família. E quando nós falamos de família, família é compromisso. Hoje existe uma ideia do hedonismo. Hedonismo é a filosofia que diz que o bem supremo do homem é o prazer. Então, você observa, tem pessoas, eu já ouvi algumas pessoas ligando para mim e dizendo assim, não, eu vou me separar, porque o importante é ser feliz. E eu digo o seguinte, o importante é você fazer a vontade de Deus. Isso mesmo. Então, hoje as pessoas estão trocando em fazer a vontade de Deus a sua própria vontade. Fazer a sua própria vontade, ou uma espécie de arco-íris lá no final. E isso não vai acontecer. Sim. Tá? Não tem como dar certo você procurar sua felicidade, uma felicidade para a sua vida conjugal, fora do propósito de Deus. Não dá certo. E é por isso que nós estamos vendo hoje tantos o resultado de separações são crianças e adultos disfuncionais. Muito. Muito mesmo. Por falta dessa base, né? A estrutura familiar, né? Mas assim, para a gente finalizar, presbítero, eu queria que o senhor compartilhasse ou deixasse uma mensagem final para todos que estão nos assistindo. Uma mensagem que eu quero deixar aqui, quero agradecer aqui, esse convite aqui da missionária Antônia. Amém. Que Deus abençoe esse programa, e esse programa não é a tendência, mas a mão do Senhor é fazer com que ele alcance novos níveis e outras pessoas que precisam ouvir essa importante mensagem. Jesus está vivo.
Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus trouxe o quê? Esperança para a humanidade. Uma coisa que me chama a atenção na ressurreição de Jesus, na semana passada a gente estava comemorando, né? A Páscoa. E eu sempre digo o seguinte, a Páscoa, ela não tem recheio de chocolate, ela tem sangue. O sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. A Páscoa de Jesus não representa um coelhinho, representa um cordeiro sendo completamente imolado por mim, por meus pecados e pelos seus pecados, para te trazer perdão e acalmar a consciência das pessoas que hoje estão completamente alheias a respeito de Deus, e pessoas que estão hoje me assistindo, que estão atormentadas. Mas eu quero falar para você que há uma esperança em Jesus. Um detalhe importante da ressurreição de Jesus, que eu estava pensando domingo passado, que quando ele ressuscitou, a diferença de um corpo que foi raptado, como eles alegaram que o corpo de Jesus foi raptado, e o corpo de Jesus ressuscitou, ele deixou o lençol bem arrumadinho. Não é alguém que está fugindo, mas alguém que tem todo o poder, que tem todo o controle da situação. Então, meu amigo, a minha mensagem que eu deixo para você é: clame por Jesus e confesse o nome dele. E você vai ver que a sua vida vai tomar um outro sentido, um outro rumo. Amém. Glória a Deus. Agradeço a sua participação aqui conosco, presbítero. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, né? E que o Senhor continue aí firme, né? Que continuemos firmes na presença do Senhor. Tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Gente, a gente está finalizando, né, esse episódio. Eu agradeço vocês que estiveram até aqui conosco, né? O papo fica tão gostoso, abençoado, que não dá vontade de terminar, dá vontade de continuar mais. Mas a gente tem nossos compromissos, o presbítero também tem, mas eu peço que você já, se esse testemunho, se essa história impactou a sua vida, né, tocou no seu coração, então compartilhe ou escreva aqui nos comentários o que mais marcou nessa entrevista aqui com o presbítero João, tá? Comente aqui, participe conosco. E eu não posso deixar de falar do sorteio que está rolando, né, lá no Instagram, né, da sexta, né, lá patrocinado pelo Shopping da Bíblia, tá? O sorteio será no final de maio, tá? E entre a sexta lá vai estar a Bíblia, né? Você vai poder escolher uma Bíblia lá, rosinha ou da cor que vocês quiserem, tá? Mas participem, né? Vejam as regras lá, acompanhem, tá? E uma das regras é você curtir, né, a nossa página do Você Crê, quanto a do Shopping da Bíblia também, tá bom? E você vai estar concorrendo a essa linda cesta de R$150, tá bom? Que você vai ter, né, como escolher, tá bom? Os itens para compor a cesta, tá? E a gente se encontra no próximo episódio, tá? Agradeço a todos vocês, aos nossos apoiadores, a cada um que esteve conosco aqui, assistiu, tá? Esse episódio. Deus abençoe e até mais.